Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el conferencista el día de hoy. También les informamos que contamos con la opción de traducción que se encuentra en la parte inferior de su tablero Zoom. Está un mundito, pueden activarlo allí y pueden activar la traducción. También los invitamos a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como CIMA, Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, red social X, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos de los días domingos en diferido. También los invitamos a que visiten y se suscriban a nuestra página web, cimamovimientoespírita.org. Los invitamos especialmente que visiten la parte de biblioteca donde podrán descargar libros gratuitamente. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos que nos acompañan cada domingo en las actividades del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Es muy agradable tener este espacio para el encuentro, para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista, progresista, para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las bellas artes. Queremos recordarles que tenemos actividades en el Movimiento de Cultura Espírita CIMA, tanto online como presenciales en la sede de nuestra institución en Caracas. El nuevo curso online empieza a partir del 30 de septiembre. Pueden, Yacirita va a colocar el link y va a colocar el programa en pantalla para que ustedes tengan o en el chat para que ustedes tengan oportunidad de verlo, y el que quiera acceder a este curso lo puede hacer a través de esa información. Igualmente, en nuestra sede en Caracas va a darse el inicio al proceso de inscripciones para el curso completo, teórico y práctico, a partir del 1 de octubre. Entonces están abiertas esas inscripciones a partir de esa fecha. También recordarles que tienen a su disposición en la página de la Asociación Espírita Internacional CEPA toda la colección Libre Pensamiento, que consta de algunos textos, entre ellos Espiritismo en una perspectiva laica y libre pensadora, de el doctor Milton Medrano Moreira y el gran amigo Salomón Jacob Benchaya. También tendremos La inmortalidad del alma del ingeniero David Santamaría, Mediunidad e intercambio entre dos mundos del doctor Ademar Choro dos Reyes y Yolanda Clavijo, esta servidora, Reencarnación, paradigma existencial del ingeniero Mauro de Mezquita Espínola, La idea de Dios de Ricardo Núñez y Dante López, Espiritismo, ética y moral del doctor Milton Medrano Moreira y la doctora Yacira Jacinto da Silva, y Allan Kardec de Wilson García. Allí van a tener contenido muy vigente. Les recomendamos ampliamente esta colección. Ya estamos en la producción de la segunda etapa de esta colección, y bueno, creo que la van a disfrutar mucho. Hoy tenemos con nosotros a un amigo de esta casa, un amigo de nuestro presidente, del profesor John Aiturua. Se trata de Mauricio Sales Saraiva, es sociólogo y escritor con formación en teología básica y doctorado en psicosociología, miembro del Cuerpo Freudiano, Escuela de Psicoanálisis,
coordinador del Centro Espírita Herculano Pires y activista del Grupo Espírita Discípulos de Francisco de Paula. Hoy va a tratar en su conferencia el tema de su libro, El fundamentalismo espírita y el desafío del pluralismo democrático. Te damos la más cordial bienvenida, Marcio. Estás en tu casa. Bom dia a Buenos días a todas, todas, bom a dia a todos. todos. Em primeiro En lugar, primer lugar, agradeço gracias o por la convite invitación desta de esta casa casa para que eu para que pudesse yo estar aqui pudiera estar hoje aquí hoy compartilhando com compartiendo vocês con vosotros algumas algunas ideias, ideas, algumas algunas interpretações interpretaciones e também y algumas también algunas convicções pessoais. convicciones personales. Eu quero Quiero começar essa empezar esta conferência conferencia falando um pouco hablando un poco das de las raízes raíces do del fundamentalismo fundamentalismo contemporâneo. contemporáneo. Falo do Me fundamentalismo do refiero al século XX fundamentalismo del para cá, siglo XX, desde el siglo XX, e a y a partir partir de disso ello eu quero quiero propor proponer a a vocês vosotros, quiero proponeros uma una elaboração elaboración sobre o que eu sobre chamo lo que de suelo llamar fundamentalismo fundamentalismo espírita. espírita. Então, Entonces, o que é o ¿qué es el fundamentalismo? fundamentalismo? Grosso modo, A bien é uma decir, es una adesão adhesión conservadora conservadora a um a un certo cierto conjunto conjunto de de ideas, ideias, de de crenças, creencias, de de valores, valores, de de símbolos e símbolos y ritos ritos, rituales, que são que se consideran considerados fundamentales fundamentais para a fé, a la fe, indiscutíveis para a indiscutibles fé. para la fe. E esse Y ese fundamentalismo fundamentalismo religioso, religioso ele nasce nace fazendo um como contraponto una radical contraposición, una oposición ao radical al liberalismo, liberalismo, ao al evolucionismo, evolucionismo, ao al racionalismo racionalismo e à y a la modernidade modernidad iluminista. de la iluminación. É contra Y es isso contra eso que que nascerá nacerá o el fundamentalismo fundamentalismo religioso. religioso. Na sua En su origem, origen, esse ese termo término fundamentalismo, fundamentalismo ele vai aparecer aparece nos Estados Unidos en da los Estados América, Unidos de América, entre entre teólogos teólogos evangélicos evangélicos, conservadores, conservadores, especialmente en especial los presbiterianos, presbiterianos, que que trabalhavam no trabajaban Seminário en el Seminario Teológico de Teológico de Princeton. Princeton. Isso Y eso acontece no final do século a XIX finales del e siglo esse XIX, fundamentalismo ese vai se espalhar fundamentalismo se esparce para outras para denominações por otras volta denominaciones de más o menos 1910, alrededor de 1920 1910, do século passado. 1920 del siglo pasado. A primeira La primera formulação dessas formulación de esas crenças creencias básicas básicas do del fundamentalismo fundamentalismo evangélico evangélico estadunidense estadounidense ocorreu numa ocurrió en una conferência conferencia bíblica bíblica em en Niágara, em Niágara en 1910. 1910. A Assembleia La Geral Asamblea da General Igreja de la Iglesia Presbiteriana Presbiteriana aprovou, aprobó nessa en esa ocasião, ocasión os los 5 cinco fundamentos fundamentos centrais. centrales. Primero, Primeiro, a la Bíblia é Biblia inspirada pelo Espírito está Santo inspirada por el e Espíritu não Santo contém y no qualquer contiene tipo de cualquier erro. tipo de error. Ela é inerrante. Segundo, Segundo, Jesus Cristo Jesucristo nasceu de nació forma como un milagrosa milagro a através través da de la Virgem Virgen Maria. María. Terceiro, Tercero, a la crença de creencia que de que Jesus Jesucristo Cristo murió, morreu e se com murió sua y que con su morte muerte
Ele Él redimiu, ele redimió, salvou salvó. todo aquele que crê, ele Todo aquel que salvou do cree, pecado. Él le salvó del pecado. Quarto Cuarto ponto do punto del fundamentalismo. fundamentalismo. Jesus Cristo Jesucristo ressuscitou resucitó corporalmente, corporalmente, literal. de forma literal. E, Y último, por último, o el quinto quinto ponto do punto del fundamentalismo evangélico evangélico estadounidense, todos os todos los milagres milagros de de Jesus Jesús aconteceram acontecieron aconteceram y de forma acontecieron de forma literal. literal. É Es dado de un realidade dato de realidad histórica histórica e não y no un mito, uma una alegoria ou um alegoría o símbolo. sí. Então nós temos aí Entonces ahí tenemos os los 5 pontos puntos fundamentais do fundamentales del fundamentalismo fundamentalismo evangélico evangélico estadunidense. estadounidense. E é Y es a partir de ahí isso vai se que eso espraiar para se outras extiende a otras denominações e para outros denominaciones y a otros países. países. Bom, Bueno, o el termo término fundamentalismo ele fundamentalismo vai se se generaliza no século en el siglo XX e vai se tornar, inclusive, algo y se pejorativo, né? queda como algo Quando a gente peyorativo cuando quer queremos criticar criticar uma a una pessoa, persona, dizer que decir que essa esta persona, pessoa ela é ella es muy dogmática, dogmática, inflexível e radical radical em sua en su concepção de concepción de fé, fe, a gente chama essa entonces pessoa de decimos que esta persona fundamentalista, es né? A fundamentalista. gente adjetiva Le a clasificamos pessoa como con este fundamentalista. adjetivo de fundamentalista. O El fundamentalismo, fundamentalismo o que ele vai lo pregar é que retorno trae aos es la vuelta fundamentos do a los passado. fundamentos del pasado. Portanto, todo Entonces, todo fundamentalismo ele tem fundamentalismo uma tiene una espécie especie de de patologia patología nostálgica, nostálgica. Porque o porque el fundamentalismo fundamentalismo entende entiende que no que en el passado pasado a la verdade era verdad era pura pura e que y que hoje, hoy, na en la modernidade, modernidad, nós temos tenemos uma una impureza impureza doutrinária, doctrinaria, uma una impureza impureza em relação à en cuanto a la verdade. verdad. Por Portanto, tanto, o el fundamentalismo ele fundamentalismo vai aparecer aparece como como un fenômeno fenómeno associado ao asociado al fanatismo, fanatismo, ao al radicalismo radicalismo religioso, religioso, às a las manifestações de manifestaciones de intolerância intolerancia religiosa, religiosa, a a la obsessão obsesión pela por la literalidade do literalidad del texto, texto, da de la letra. letra. O El fundamentalismo vai fundamentalismo ser será basicamente básicamente antimoderno, antimoderno, anti-iluminista. anti-ilustración. E o termo passou a Y ser el usado na término empezó a economia, na usarse en política, economía, na política, religião, na religión, cultura. cultura. Quando eu estou falando Cuando aqui de hablo fundamentalismo sobre fundamentalismo religioso, religioso, eu estou falando yo hablo também de también de interpretações interpretaciones ortodoxas ortodoxas sobre o sobre sagrado. el sagrado. Por Portanto, tanto, eu estou pensando yo aqui pienso aquí no en el cristianismo, cristianismo, no en el judaísmo e no judaísmo y en el islamismo, islamismo especialmente. en especial. Mas Pero o que nós não podemos lo que no fazer podemos hacer é es cair caer na en la ideologia ideología de que o de que el fundamentalismo fundamentalismo religioso religioso seria sería um un problema problema solo apenas das de las grandes grandes religiões religiones monoteístas, monoteístas. ou O seja, sea, cair caer na en la falsa falsa concepção de que o concepción de que el fundamentalismo fundamentalismo religioso religioso é um es un problema de problema de cristãos, cristianos, judeus e judíos muçulmanos. y musulmanes. Isso não é Eso no es verdad. verdade. A La história historia está nos nos mostrando muestra exemplos ejemplos tristes de tristes de fundamentalismos dentro do dentro del hinduísmo, hinduismo, de de fundamentalismo fundamentalismo dentro do dentro del budismo budismo asiático, asiático, de fundamentalismo em fundamentalismo outros en otros campos e saberes campos de religiosos saberes e espirituais. religiosos y Entre espirituales. eles Entre ellos se encontra o se espiritismo encuentra el espiritismo brasileiro, brasileño,
especificamente o espiritismo en especial el brasileiro, espiritismo brasileño, como também uma como forma de también una fundamentalismo forma religioso. de fundamentalismo religioso. E quando eu falo do Y cuando espiritismo me refiero brasileiro, al eu estou espiritismo falando do brasileño, espiritismo me refiero al hegemônico no espiritismo Brasil, hegemónico en Brasil, en especialmente especial aquele campo espírita aquel brasileiro campo espírita sob a brasileño liderança da Federação Espírita bajo el Brasileira. liderazgo de la Federación Espírita Brasileña. E por ¿Y que por qué eu digo digo que o que el espiritismo espiritismo religioso religioso brasileiro brasileño ele tem tiene seríssimos elementos serísimos fundamentalistas? elementos Basicamente, eu fundamentalistas? aponto Básicamente 10 indico 10 características. características. Número 1, Número 1, desprezo desprecio por por el papel de papel de Allan Allan Kardec Kardec e a y la consequente consecuente exaltação exaltación de de un suposto supuesto Pentateuco Pentateuco como se como si fossem fueran 5 5 libros livros sagrados sagrados ditados dictados pelos por los espíritos espíritus superiores. superiores. Porque Porque na en la concepção concepción fundamentalista fundamentalista espírita espírita brasileira, brasileña não no existe hay kardecismo. kardecismo. Para Para eles, Allan ellos, Allan Kardec Kardec foi um fue mero un simple receptáculo receptáculo passivo pasivo das de los mensagens e mensajes y diretrizes directrices que que desceram das bajaron de las esferas esferas celestiais, das celestiales, de las esferas esferas puras, puras para esse para este mundo mundo impuro. impuro. Então, Entonces, essa é a esta es la concepção concepción trascendentalista transcendentalista do del fundamentalismo fundamentalismo espírita espírita brasileiro. brasileño. Uma segunda Una segunda característica característica é es a la idolatria dos idolatría de los médiuns. médiums. O El fundamentalista fundamentalista espírita, ele espírita, enxerga o espiritista, ve el médium médium não no como como um un ser ser humano humano sujeito a sujeto a fallos, falhas, incluyendo incluindo falhas no próprio fallos en el processo de propio proceso comunicação com de os comunicación con espíritos. los espíritus. Para o Para el fundamentalista fundamentalista espírita, espiritista, ao contrário da prudência de al Allan revés de la Kardec, prudencia de Allan os Kardec, médiuns los são médiums figuras son figuras divinas, divinas, são, son, entre entre aspas, comillas, missionários do misioneros alto, de lo alto, pessoas sem personas desejos sin deseos sexuais, sexuales, pessoas personas absolutamente absolutamente conectadas conectadas 24 24 horas horas com os con los espíritos espíritus de de luz. luz. E, Y por portanto, tanto, qualquer cualquier crítica crítica aos a los médiuns médiums é se vista ve como como un, entre entre aspas, comillas, ataque das ataque de trevas, las tinieblas, inveja, envidia, ignorancia, ignorância, pecado, pecado, blasfêmia. blasfemia. Nasce no Nace en Brasil Brasil o el chiquismo, chiquismo, que vai que idolatrar Chico idolatra a Chico Xavier, Xavier, o el divaldismo, divaldismo, idolatrando idolatrando Divaldo a Pereira Divaldo Pereira Franco, Franco, o Robson el Robson Pinheirismo, Pierismo, idolatrando o idolatrando el médium medium Robson Robson Pinheiro, Piero, o el ramaticismo, ramaticismo, idolatrando idolatrando os los médiums mediums que que receberam recibieron mensagens de mensajes de Ramatiz e Ramatiz, por aí y por fora. ahí va. Essa é uma Esta segunda es una segunda característica do característica fundamentalismo del espírita fundamentalismo religioso espírita do Brasil, religioso en a Brasil, idolatria dos la médiuns. idolatría de los mediums. Uma terceira Una tercera característica, característica, a la idolatria idolatría dos de los espíritos espíritus que que se comunicam, comunican, en especialmente especial os los espíritos espíritus que que têm tienen nomes nombres ocidentais e occidentales y apresentam-se se com presentan vestimentas con brancas. ropas blancas, con vestes Então, blancas, aqui no vestiduras Brasil, blancas. Aquí en Brasil sempre foi comum siempre ha sido muy común tratar uma tratar un mensaje mensagem que veio de um que espírito de viene de un luz espíritu de luz como como automaticamente uma automáticamente un mensagem mensaje correta correcto e que y deve ser que se seguida debe seguir fielmente fielmente pelos por membros los da miembros casa de la espírita. casa espírita. Qualquer questionamento crítico, Cualquier cuestionamiento qualquer crítico, exame cualquier racional, tal análisis como pedia racional, o próprio Allan así como Kardec, pedía Allan Kardec, é visto se pelo ve por el fundamentalista espírita fundamentalista como uma espiritista como una ameaça, amenaza, como uma como una desconfiança desconfianza incrédula e até incrédula mesmo e como incluso sinal de como una señal obsessão. de obsesión. Então, Entonces, nesse en este sentido, sentido,
dá para perceber, se inclusive, percibe certo incluso racismo un cierto no racismo en espiritismo el religioso brasileiro espiritismo quanto às religioso formas brasileño de en cuanto a las manifestação. formas de Porque essa manifestación, idolatria porque do esa idolatría espírito, del desses espíritu, de los espíritos, espíritus, ela é es, especialmente se dirigida dirige para especialmente a los espíritos espíritus dentro dentro de de uma una, vestimenta ou de uma de forma de una vestidura o de una apresentação presentación branca blanca ocidental. occidental. Espíritos Espíritus que no que en Brasil Brasil se se presentan apresentam com uma con una vestimenta vestidura perispiritual perispiritual, preto, negra, indígena indígena e y etcétera, etc., ele ellos sofrerá, sufrirán no como mínimo, mínimo desconfiança desconfianza por parte de um por fundamentalista parte de un espírita. fundamentalista Então tem espiritista. aí um elemento de Entonces ahí hay un racismo. elemento de racismo. Quarta Cuarta característica, característica, fixação no fijación en el assistencialismo. asistencialismo. Para o Para el fundamentalismo espírita, o fundamentalismo importante espírita, é lo ajudar importante os es ayudar a los pobres, é pobres, ajudar os ayudar a los necessitados, necesitados, mas sem pero nenhuma sin ninguna preocupação com preocupación as con las causas causas geradoras da generadoras de la pobreza no pobreza en el mundo. mundo. O El fundamentalista fundamentalista espírita ele não está espiritista no preocupado se com preocupa con estruturas. estructuras. Ele Él entende entiende que los pobres pobres existem existen por sua por su própria propia culpa, culpa, sea seja por uma por una suposta supuesta incompetencia incompetência que esse que ese pobre tem pobre de haya empreender tenido de emprender nessa en esta vida, vida, e aí y entra o ahí mito da entra el meritocracia, mito de la ou meritocracia, o porque porque esse ese pobre, pobre ele é es pobre pobre porque ele tem porque tiene dívidas deudas kármicas. kármicas. Ele é Es pobre pobre porque ele está porque resgatando rescata de uma forma de un punitiva e modo cruel punitivo y seus cruel erros do sus errores del passado. pasado. Sendo Así assim, siendo, o mundo, el mundo, na visão en la visión fundamentalista, ele não deve ser fundamentalista, mudado, no se debe cambiar, porque as porque causas las causas sociais e as sociales y injustiças, sus elas são justicias son manifestações manifestaciones correctivas corretivas do del karma karma coletivo. colectivo. E, Y por portanto, tanto, na en concepção la concepción fundamentalista, a gente fundamentalista, deve debemos aceitar aceptar passivamente pasivamente tudo todo isso, eso, todas as todas las injustiças, injusticias, todo o descalabro, todos los todas as problemas, todas las ditaduras, dictaduras, todas as todas las formas de formas de violência e violencia y opressão opresión devem ser se aceitas. deben Por quê? aceptar. Porque o ¿Por qué? Porque el fundamentalista fundamentalista espírita espiritista acha cree que que tudo isso todo é uma es una ajuda ayuda na en la resolução dos resolución de los resgates rescates kármicos. E no Y mais, o silêncio sin é uma contar que prece. el E fim de silencio es papo. una oración. Encerro o Y aquí assunto. se acaba el tema. Quinta Quinta característica característica do del fundamentalismo espírita fundamentalismo religioso. espírita religioso. Ele tem Tiene apego un apego às a las ideias ideas de de castigo, de de culpa culpa e de y de reparação reparación dolorosa. dolorosa. Para o Para el fundamentalismo fundamentalismo espírita, espírita, o el prazer, placer, especialmente se for en prazer especial si sexual, es el placer ele sexual, é visto se ve como como algo algo mundano, mundano, como algo pecaminoso, algo algo sob a condução de bajo espíritos la conducción de inferiores e espíritus inferiores, obsessores e obsesores, espíritus demoníacos, porque o porque el fundamentalista fundamentalismo espírita espírita entende entiende que nós que estamos estamos aqui aquí exilados aislados, nesse exiliados planeta en este Terra planeta Tierra e y estamos aqui estamos para aquí quitarmos nossas para dívidas do pagar nuestras passado. deudas del pasado. Sendo Así assim, siendo, a Terra é la para o Tierra es para el fundamentalista fundamentalista uma una penitenciária, cárcel, local un de local de castigo da castigo lei de de la ley de Deus. Dios. E quem Y está quien sofrendo aqui sufre é aquí porque es porque merece merece sofrer. sufrir. Essa Esa ideia de idea de merece merecen sofrer sufrir é dos es aspectos uno de los fundamentais aspectos do fundamentales fundamentalismo del espírita fundamentalismo espírita religioso. religioso. E Y merece merece sofrer sufrir porque a lei de porque la Deus ley é de Dios es justíssima. Nada justísima. acontece por Nada acaso, ocurre por acaso. nada está Nada está errado equivocado no que ele en lo considera que que é se considera planejamento que es divino. un plan Então, em divino. geral, Entonces, en general, o el fundamentalismo fundamentalismo espírita espírita crê cree piamente piamente que que Jesus Jesucristo Cristo é es o el verdadeiro verdadero governador da gobernador de la Terra tierra e que, y que por lo portanto, tanto não cabe a no nos nós cabe a espíritas nosotros nos espiritistas preocuparmos com o preocuparnos con el presente presente e y nem
nos preocuparmos com o ni futuro, tampoco preocuparnos con el pois futuro, pues tudo todo está nas está mãos en las santas santas e y justas de justas Jesus, manos de Jesús, que é o que es governador el do gobernador del planeta planeta Terra. Tierra. E questionar Y isso, cuestionar esto é, es no como mínimo, um mínimo una sinal de señal de obsessão. obsesión. Sexto aspecto Sexto do aspecto del fundamentalismo fundamentalismo espírita espírita é es a sua su concepção concepción predestinacionista, predestinacionista, que mais que parece más Santo Agostinho parece e Calvino San do Agustín que Allan y Kardec. Calvin que Allan Kardec. O El fundamentalismo fundamentalismo espírita, espírita ele crê cree que que nada nada é por acaso, es nada, por nada, acaso, nada, nada. nada. Tudo Todo está está predestinado. predestinado. Nada é Nada por es por acaso. acaso. Nada é fruto Es das fruto de las interações sociais interacciones e humanas, sociales y porque humanas, tem porque todo porquê tiene e un porqué fundamento en el metafísico fundamento e predestinacionista. metafísico y Ou seja, predestinacionista. O sea, se nós si temos hoje tenemos hoy governo un gobierno neofascista, neofascista, se nós si temos tenemos hoje hoy un governo gobierno autoritário, autoritario, é es porque a la espiritualidade espiritualidad assim así lo permitiu permitió, para lo o ha nosso permitido para nuestro aprendizado. aprendizaje. E não Y porque no porque muchos religiosos, religiosos, incluindo esses espíritas incluyendo los fundamentalistas, espiritistas elegeram um fundamentalistas, fascista han ou elegido un elegeram um fascista governo autoritário. o han elegido un gobierno autoritario. O El fundamentalismo fundamentalismo espírita espírita es, en general, simpatizante simpatizante de de concepções concepciones autoritárias autoritarias ou de o de direita, derecha. mas não Pero no somente. solo esto. Por Portanto, tanto, há hay divergências divergencias políticas dentro do dentro del fundamentalismo fundamentalismo espírita, espírita, da mesma así forma que há como hay divergências divergencias políticas dentro do políticas dentro del fundamentalismo cristão, fundamentalismo do cristiano, fundamentalismo del sionista ou do fundamentalismo fundamentalismo sionista muçulmano. o de otros. Alguns desses Algunos de estos fundamentalistas fundamentalistas defendem, por espiritistas exemplo, defienden, por uma ejemplo, una concepción quietista de de neutralidad política diante ante dos los problemas problemas concretos que nós que enfrentamos enfrentamos aqui aquí en nesse este mundo. Até aqui Hasta está aquí claro, porque eu está todo pretendo claro, agora porque yo quiero ahora apresentar a vocês presentaros a la característica característica sétima, oitava, nona e séptima, octava, décima do novena y décima fundamentalismo del espírita, fundamentalismo para que a gente possa espírita, fechar e para que abrir, podamos então, concluirlo para y abrir a las perguntas, preguntas, críticas e críticas y sugestões de sugerencias vocês. vuestras. A sétima La séptima característica característica del fundamentalismo é que espírita ele es que él supervaloriza a vida sobrevalora depois da la vida morte. después de la muerte. Ele considera que a Considera que vida la vida depois da después de morte la é a muerte verdadeira es la vida. verdadera vida. E, Y por portanto, tanto, ele pouco se poco se preocupa preocupa com con as las desgraças desgracias de deste este mundo mundo em en que que vivemos. vivimos. Pois Pues estas estas desgraças são desgracias apenas son solamente de formas de reparação da lei reparación de de la ley de Deus. Dios. E no Y momento en un momento oportuno oportuno serão quitadas se quase que no quitarán olho por casi en olho, el ojo por dente por ojo, dente. diente por diente. A La misericordia, a la gracia, a la compaixão, compasión, elas ficam completamente estas están truncadas completamente dentro olvidadas dessa dentro de concepção esta fundamentalista concepción espírita. fundamentalista espírita. Porque, em Porque en geral, o general el fundamentalismo espírita fundamentalismo ele é muito espírita es muy caridoso caridoso, ao caritativo, tratar com espíritos cuando cuida obsessores, de ao los tratar com espíritus nossos obsesores, irmãozinhos desviados. con nuestros Mas ele hermanitos é pouco desviados, pero es caridoso poco e ele pouco se caritativo y importa com poco os se rumos preocupa do con los nosso rumbos país, de nuestro país, com as con las decisões dos decisiones de los parlamentos, parlamentos, com as con las injustiças injusticias salariais, de sueldo, com a con la exploração dos explotación de los trabalhadores, trabajadores, com os con los governos gobiernos autoritarios, autoritários, fascistas fascistas ou de o de extrema extrema direita no derecha mundo. en el mundo. Tudo Todo isso, para um eso, para el fundamentalista espírita, é uma fundamentalista espiritista, besteira, es una é tontería, uma es bobagem, una porque bobada, são coisas porque son cosas que passageiras, são pasan, coisas deste cosas de mundo este de mundo de provas e pruebas y expiações expiaciones, que logo, que muy logo será pronto superado se através de algum superará a tipo través de algún de tipo de intervenção intervención divina divina milagrosa. milagrosa. E essa Y esta intervenção intervención divina divina milagrosa, milagrosa, comandada pelos comandada por los espíritos de espíritus de luz, luz, vai banir banirá terço dos un tercio espíritos de que los não são gente espíritus do que bem no son e vai del bien fundar y planeta fundará de regeneração. un planeta de regeneración.
Una octava característica do del fundamentalismo fundamentalismo espírita espírita é o es louvor ao cómo sofrimento. alaban el sufrimiento. Louvor ao sofrimento. Alabar el sufrimiento. Louvor que tem aí Una alabanza que tiene ahí características características sádicas. sádicas. Eles Ellos entendem que entienden estamos que aquí aqui nesse estamos en mundo este não para mundo aprender, no para aprender, não para crescermos, no para crecer, não para sermos no para ser felizes, felices, mas que nós estamos aqui pero que nesse aquí mundo estamos para en este mundo pagar para o pagar nosso nuestro karma, karma, para sofrer para as sufrir los dores dolores deste de este mundo de mundo provas de e pruebas y expiações, expiaciones, para beber para o beber amargo da el amargo vida de la vida neste en este corpo de cuerpo de fezes. Vejam heces. vocês a Mirad expressão bien la expresión, corpo de cuerpo de fezes. heces. Essa é uma Es una expressão expresión de de Bittencourt Bittencourt Sampaio, Sampaio, que foi un grande gran líder líder espírita espiritista brasileiro. brasileño. Corpo Cuerpo de de heces. fezes. Não há No hay preocupação em preocupación mudar en o cambiar mundo, el em mundo, buscar formas mais buscar justas e formas más igualitárias de justas e convivência igualitarias de social. convivencia social. Tudo é da Todo es maneira que de la Deus, em manera sua como santa Dios en lei, su santa ley assim requer ou así assim requiere o permite. así lo E permite. papo Y ya encerrado. está. Louvam o Alaban el sofrimento, perde-se a sufrimiento, se dimensão pierde la dimensión prazerosa da vida. placentera de la vida. Se Nega-se a niega la alegria da alegría de la existencia, existência, a la alegria de ser alegría si de ser mesmo. sí mismo. Uma Una penúltima, una nona e novena y penúltima penúltima característica do característica fundamentalismo del espírita, e eu já estou fundamentalismo encerrando, espírita, y ya estoy terminando, é es o seu su supremacismo. supremacismo. É Es comum común que o que el fundamentalista fundamentalista espírita espiritista pense piense que o que el espiritismo espiritismo é es uma una, entre religião comillas, superior religión a superior todas a as todas las outras. demás. Na cabeça En su dele, cabeza, somente o solamente el espiritismo espiritismo explica explica tudo. todo. Tudo que as Todo outras lo que las religiões demás não sabem religiones no explicar, saben porque as explicar. outras religiões Porque estão las em demás nível religiones están en inferior un de nivel entendimento. inferior de entendimiento. Então, o Entonces, fundamentalismo el espírita, fundamentalismo especialmente o espiritista, religioso brasileiro, ele tem essa visão principalmente el brasileño, tiene esta supremacista visión sobre supremacista os sobre outros otros saberes saberes espirituais e espirituales y religiosos. religiosos, Em que en geral, general ele tem pena de siente quem ainda lástima não conhece o de quienes no espiritismo, conocen el porque na espiritismo, cabeça porque en su dele, cabeza, uma pessoa que una não persona conhece o que no conozca el espiritismo não espiritismo alcançou a no grande ha luz da alcanzado la gran verdade. luz de la verdad. É uma Es una pessoa persona que não que no compreende a comprende la continuação do plano continuación revelador de del plan Deus, que revelador de começou com Dios, que empezó Moisés con e que Moisés depois y foi que después reafirmado por se Jesus e que reafirmó con agora Jesús y é que ahora refundado se pelo refunda por Espiritismo. el espiritismo. Para esse Para ese fundamentalista fundamentalista espírita, sua espiritista, fé su fe é a es la continuação continuación verdadeira verdadera e y única única do del cristianismo cristianismo primitivo, punitivo, que foi deturpado pelos deturpado por los católicos e pelos católicos y protestantes. protestantes. São eles, os Son ellos, fundamentalistas los fundamentalistas espíritas, que espiritistas, existem que aqui existen para aquí para corrigir os corregir los rumos rumbos errados equivocados do del judeu-cristianismo, judeo-cristianismo, porque eles se porque acham ellos se creen os los verdaderos verdadeiros seguidores de seguidores de Jesus. Jesús. Ellos Eles se se perciben percebem como como o el autêntico auténtico consolador consolador que estava que estaba prometido por prometido por Jesus Jesús em seu en su evangelho. evangelio. E por Y por último, último, a la décima décima característica característica do del fundamentalismo espírita fundamentalismo religioso espírita religioso é es que que ele cresce. él crece. Cresce no Crece en Brasil Brasil y e crece cresce aqui e aquí y acolá allá em en alguns outros algunos otros, países, en mas otros países, especialmente a pero partir especialmente do a partir de Brasil. Brasil. Ele tem uma Tiene una visão visión passadista, pasadista, ele tie- tende a pregar um tiende retorno, às vezes, a literal decir que va a haber ao texto de una Allan vuelta Kardec, literal al em texto de alguns Allan Kardec casos, en algunos casos, mas, pero por outro por otro lado, lado, esse ese fundamentalismo espírita fundamentalismo ele vem espírita sendo combatido se está por algumas combatiendo por lideranças lúcidas, algunos líderes pelos lúcidos, espíritas algunos laicos espiritistas e laicos pelo chamado y campo por lo que se llama el progressista. campo progresista. Esses setores Esos ortodoxos e sectores ortodoxos y fundamentalistas fundamentalistas defendem uma defienden una hermenêutica hermenéutica
muito muy fechada na cerrada letra da en lei. la letra de la ley. Enquanto que o Mientras campo el campo laico, o campo laico progresista progressista, defende defiende una hermenéutica do del texto texto kardeciano kardecista mais más humanista, mais humanista, más prazerosa, placentera, mais más poética poética e mais y más liberal. liberal. E, portanto, Y o por campo tanto, progressista e campo laico, progresista y ele laico faz críticas tiene abertas a críticas esses abiertas a médiuns esos ditos medios que se dicen consagrados, a consagrados, certas a ciertos mensagens mensajes psicografadas que psicografiados que exaltam ideias exaltan ideas reacionárias. reaccionarias, Eles fazem críticas a critican supostos supuestos espíritus comunicantes apregoam que teses apregonan irracionais, tesis teses que irracionales, não têm tesis que no qualquer tienen base nos dados, base ninguna nos dados en los empíricos datos que nós empíricos acumulamos até o que momento hemos através da acumulado hasta hoy a ciência. través de la ciencia. E, aliás, Y, foi por o supuesto, próprio Allan el propio Allan Kardec que Kardec nos pediu pidió para que nós para que rejeitássemos rechazáramos qualquer cualquier coisa cosa estapafúrdia loca e y contrária contraria ao al pensamiento científico. científico. Então, Entonces, por conta desse bom debido a combate este buen dos combate espíritas laicos entre e que esse los campo espiritistas progressista vem laicos y que ese fazendo campo à progresista hace a la ortodoxia e ao ortodoxia y al fundamentalismo espírita, fundamentalismo espírita, esse ese campo campo progressista progresista vem sofrendo aqui sufre no aquí en Brasil, Brasil, en especialmente, especial, ataques ataques violentos violentos dos de los setores sectores fundamentalistas que que chamam esse campo llaman a este progressista campo de progresista de anticristãos, anticristianos, de de comunistas comunistas infiltrados infiltrados e e até incluso de de pessoas personas obsidiadas pelas obsediadas por las forças das fuerzas trevas. É uma de las tinieblas. campanha Es una que o campaña que el fundamentalismo espírita faz religioso de hace difamação para difamar de todo e todo qualquer y cualquier liderança ou líder o pensador que mantém que mantenga vínculos vínculos com a con la tradição tradición laica espiritista ou laica com esse o con campo este campo progressista. progresista. Então, Entonces, o que eu lo que yo proponho aqui propongo hoje aquí, hoy, é es que que cada de cada uno de nós possa nosotros fazer uma pueda análise hacer un análisis desses de 10 esos 10 puntos que que caracterizam o caracterizan el fundamentalismo fundamentalismo espírita espiritista religioso religioso e y que que meditemos nisso. meditemos en ello, Porque porque pode ser que a gente se puede que identifique nos com um ponto ou identificamos outro. con todos E y talvez a gente quizás precise fazer um necesitemos autoexame hacer para un perceber autoanálisis se em para que nós percibamos si ainda en há nosotros elementos sigue habiendo elementos fundamentalistas. fundamentalistas. Então, nós precisamos, Entonces, essa é a minha proposta necesitamos, y esta hoje, es mi fazer propuesta essa hoy, reflexão que que começa com uma reflexão reflexionemos interna sobre sobre esto y nós. como una reflexión interna E sobre a partir nosotros. Y a disso, partir de essa ahí, reflexão se esta projeta na reflexión se sociedade, proyecta en la para que a gente sociedad para possa que olhar o podamos conjunto da apoyar el conjunto sociedade de la e sociedad nela y en inserido o ella movimento espírita injertar e el movimiento pensarmos: espírita y pensar, será ¿será que esse que ese espiritismo espiritismo aí não é um no es espiritismo un espiritismo fundamentalista? fundamentalista? E se esse Y si espiritismo que está ese posto na espiritismo que sociedade está en la como sociedad como hegemónico é um espiritismo fundamentalista, es de que un forma espiritismo eu, fundamentalismo y de você qué e cada modo de nós podemos tú, yo y cada contribuir uno de para nosotros puede desconstruir contribuir para desconstruir essa esa concepção concepción espírita fundamentalista e, espírita com isso, fundamentalismo abrir y abrir con caminho esto para uma camino concepção mais a una concepción humanista, más humanista, mais más libertária libertaria e mais y más placentera prazerosa sobre sobre o el espiritismo. espiritismo. Então, Entonces, a gente precisa, claro, ter necesitamos, por calma supuesto, e ter tener calma compaixão y para que a compasión gente tenha condições de para que dialogar podamos dialogar fraternalmente com os fraternalmente con los fundamentalistas, escutando eles com atenção e escuchándoles com con atención y respeito, respeto, mesmo sabendo que aún eles sabiendo podem que considerar ellos a nos gente puedan uma considerar espécie de como uma una espécie de especie de agente das agente trevas, de las tinieblas, agente do esquerdismo. agente de la izquierda. Por último, Por último, para para encerrar, terminar, vale dizer vale que decir isso que que eu estou eso chamando de que fundamentalismo llamo espírita fundamentalismo é espírita uma es una deformação deformación religiosa, religiosa, especialmente especialmente brasileira, brasileña, daquele de aquel espiritismo espiritismo livre libre pensador pensador fundado por Allan fundado por Kardec Allan Kardec e y ampliado ampliado
com as ideias de Leon con las Denis, ideas de Leon de Denis, Gabriel Gabriel Delangue, Delanne, de de Gustave Gustave Gelli e Gelli tantos y outros otros tantos pesquisadores, investigadores que infelizmente, nem infelizmente mais são lidos ni se leen. pela maioria dos La gran espíritas mayoría de los brasileiros. espiritistas brasileños no los leen más, Mas pero que a gente não saia que daqui nos desse salgamos de domingo aquí, de este desanimado. domingo, Nós desanimados, sabemos que a desalentados. única Sabemos coisa que que la permanece única cosa que é a permanece es la impermanência. impermanencia. A La impermanência de impermanencia todas de as todas las coisas, cosas, inclusive incluso nós, nosotros, que que estamos estamos aqui aquí também de también de paso. passagem. Por Portanto, tanto, a la caridad, caridade, o el amor, amor, ele é o es el aspecto mais aspecto más importante importante do del espiritismo. espiritismo. Ele é a Es la base da base de la solidariedade solidaridad social. social. O resto é sobra. El resto es lo Então que a gente sobra. deve Entonces focar debemos essa enfocar la concepção, concepción, não uma no una concepção concepción assistencialista, asistencialista, mas numa concepção sino una macrosocial concepción de macrosocial de caridade, caridad. né? Como um dos Es aspectos como uno de centrais los do aspectos centrales espiritismo, del espiritismo, como a como la meta meta-virtude virtud proposta propuesta por Allan por Allan Kardec. E Kardec a y a partir partir de disso, ello crear criarmos um un diálogo diálogo com con esse ese setor sector fundamentalista, um fundamentalista, un diálogo sector possível posible com esse con campo este campo fundamentalista, mas fundamentalista, também pero también abrirmos ali abrir uma ahí una crítica crítica construtiva constructiva no en el sentido de sentido de ayudar ajudarmos a a disolver, dissolver a que se essa disuelva armadura de esta aço armadura de que acero é o que es el fundamentalismo fundamentalismo espírita espírita religioso. religioso. Obrigado Gracias por pelo el carinho do cariño, por la convite, obrigado invitación, pela gracias por la atenção de atención cada de cada e de uno cada uma y das de cada pessoas aqui una presentes aquí e me presente, coloco à y estoy disposição a disposición para dialogar. para que dialoguemos. Gracias, Gracias, Marta. Marta. Excelentes reflexiones, algunas que tienen sus diferencias, lógicamente, y vas a ver algunas con las que me identifico. En la primera tenemos de Nelly Urruzola. Debemos incluir entre los fundamentalistas izquierdos y a los populistas de América Latina, que permanecen en silencio durante... Ya va, pero un segundo. ¿Tú lo estás leyendo? Essa pergunta está aqui no chat. Sí, en el chat. Lo puedes leer, que está en portugués. Estou procurando aqui. Ok, não vou achar. Pode fazer novamente a pergunta? Sí. Debemos incluir entre los fundamentalistas espíritas a los de izquierda y a los populistas de América Latina que permanecen en silencio durante el empobrecimiento y sumisión de los pueblos. Não necessariamente. Não Ok. necessariamente. O fundamentalismo espírita... Yo creo que no, el fundamentalismo dentro do espiritista... ¿Puedo leerlo yo? Sí, léela, léela. Debemos incluir entre los fundamentalistas espíritas, os de izquierda y os populistas que en América Latina permanecen en silencio diante do empobrecimiento e a sumição dos povos e fome em nome da igualdade social? Eles estão em todas partes. Eu acho que falar tão geralmente não dá certo. Veja, Yo te voy a adicionar ahí, Marcio, te voy a poner el caso de Venezuela. perfeito. Perfecto. O fundamentalismo, El fundamentalismo espírita religioso, até por conta da incluso sua debido agenda a su moral, agenda moral, ele él tem, tiene en general geralmente, melhor mejor sintonía com o campo da con el direita. campo de la derecha.
e com Y o populismo de con el direita. populismo de derecha. Não por acaso aqui no Brasil, No por acaso aquí en Brasil, uma parcela una significativa do fundamentalismo una parte espírita significativa del brasileiro fundamentalismo espírita apoiou brasileño e ainda apoia ha apoyado o y líder de apoya un líder de extrema-direita extrema Jair derecha, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, por conta de uma certa debido a una sintonia cierta com a agenda sintonía con la moral agenda moral ultraconservadora. ultraconservadora. Isso não Eso no quer quiere decir dizer que que nós nosotros não identifiquemos no algumas identifiquemos pessoas algunas e personas y lideranças líderes que, que, a despeito de a ter despecho posições de mais à tener posiciones esquerda no más a la campo izquierda político, en el campo político, têm afeição tienen com afección o fundamentalismo por espírita, el fundamentalismo com uma espírita, con la hermenêutica hermenéutica conservadora conservadora e y literal literal do del texto texto kardeciano. kardecista. Foi claro? ¿He sido claro? Sim, mas não concordo com você. Eu acho que as pessoas não podem ser enquadradas numa ideia geral. As pessoas são seres individuais que pensam e, assim como no fundamentalismo religioso, que você também explicou, também no outro espiritismo, hay pessoas que em momentos difíceis da humanidade, por ideologias, permanecem em silêncio. Você fala do caso da Não se ¿Te Venezuela, refieres especificamente? al caso de Venezuela? Eu não concordo com fazer uma divisão tão forte como você acha. Ok, eu Tudo bem. respeito Vale, yo profundamente a sua respeto discordância su e punto de entendo vista que a y entiendo que la divergência divergencia ela é es parte parte fundamental fundamental de um de un espiritismo espiritismo democrático democrático e livre y libre pensador. pensador. Eu não consigo No imaginar um consigo espiritismo concebir un democrático e livre espiritismo democrático pensador y libre onde pensador todo donde mundo seja todos obrigado a están concordar obligados com um a concordar palestrante con ou el com um conferenciante conferencista o el ou ponente com, sei o lá, yo qué sé, com aquele que está con el que está formulando ou fazendo creando uma o elaboração. haciendo alguna Portanto, elaboración, elaborando algo. me sinto muito à Por lo tanto, vontade em me receber siento muy a gusto en as recibir las discordâncias. Mas eu discordancias. perguntei uma Pero coisa yo para te he ti. preguntado una cosa. Se você fala Si também también estás exatamente da hablando questão da en particular de Venezuela, la porque cuestión isso de foi um Venezuela, porque objeto de eso es grande polêmica, objeto de una gran polémica, inclusive incluso dentro do dentro del grupo de grupo de WhatsApp WhatsApp da própria de la CEPA, propia CEPA, né, aqui aquí no en Brasil. Brasil. Em En relação à cuanto a Venezuela, Venezuela, eu tenho yo uma tengo una posição posición pessoal. personal. Eu Yo considero considero que que Nicolás Nicolás Maduro Maduro é es uma un liderança líder de corte de autoritário carácter e que não autoritario tem y que no nenhum tiene ningún compromisso com a compromiso con la democracia e com os democracia direitos ni con los humanos. derechos humanos. Esta é a Esta minha es mi posição posición pessoal. personal. Por Portanto, tanto, eu, yo, Márcio, Marcio, entendo entiendo que uma que una esquerda izquierda democrática, democrática, libertaria libertária e y humanista humanista estará estará em radical en radical oposição oposición ao al governo gobierno autoritario, autoritário, plutocrata e plutocrata y militarizado militarizado de de Nicolás Nicolás Maduro, Maduro, que, a que meu ver, según mi é um punto de vista, governo que es un trai gobierno que traiciona de de traición dos ideais mais los ideales nobres más da nobles de la tradição tradición socialista socialista na América en Latina. Latinoamérica. Essa é a minha Esa es mi posição posición pessoal, personal, mas pero respeito respeto também también os los colegas compañeros que que dentro do dentro campo del campo espírita têm uma espírita tengan posição una posición diferente ou diferente o divergente divergente da minha. de la mía. Con esa posición personal me quedo y nos quedamos los venezolanos que hacemos vida espírita en el CIMA. Coincidimos totalmente con su posición personal.
Te hago otra pregunta que tienes aquí de Celia Aldegalega, de Portugal, por cierto. El espiritismo fundamentalista viaja con la diáspora brasilera. Por eso predomina en países donde hay fuerte migración. Ya va. É verdade. Ya va. Migración de personas brasileras. La mayoría de casas espíritas que existen en la zona de Londres tienen dirigentes brasileros que son claramente fundamentalistas. A pergunta é da Célia, La pregunta né? es de Celia. Sí, de Celia. Eu concordo com você, Estoy de Célia. acuerdo contigo, Celia. De De fato, hecho, o el espiritismo espiritismo religioso, religioso, que é que es hegemônico no hegemónico Brasil, en Brasil, ele se vê se ve como como a la casa casa máter do mater del espiritismo, espiritismo, a la casa casa mãe madre do del espiritismo. espiritismo. Ora, Bueno, se ele se enxerga si se como a ve casa como la mãe, casa madre, ele irá tratar él tratará todos os todos outros los demás países como países seus como sus filhos, hijos, como seus como sus filhos. hijos. E, Y por portanto, tanto, ele terá uma tendrá una concepção concepción imperialista imperialista de de llevar levar esa, esse ese hibridismo hibridismo religioso religioso espírita espírita brasileiro brasileño para a outros otros países, países como como parte de parte uma de una missão misión divina, divina, em que en que cada cada espírita espiritista brasileiro deve brasileño debe contribuir contribuir com essa con esa missão misión divina divina de de levar llevar os los fundamentos fundamentos desse de ese espiritismo espiritismo religioso para religioso as outras a otras nações naciones que seriam serían nações naciones filhas hijas da de casa la mãe casa do madre del espiritismo. E espiritismo. quem seria a ¿Y casa mãe do cuál sería espiritismo? la casa A madre del Federação Espírita espiritismo? La Brasileira, Federación a Espírita FEB. Brasileña, FEB. Então, essa Entonces, é a esa concepção, es la concepción né, que que funda funda o el trabalho, trabajo, digamos, digamos, missionário misionero do del espiritismo espiritismo brasileiro. brasileño. Por aquí te dice Rodolfo, de Uruguay. Excelente, Marcio. En tu opinión, ¿cómo está posicionado hoy el espiritismo progresista en Brasil? O El espiritismo progresista en Brasil vem crescendo. está creciendo E isso y é eso algo es que me algo que anima. me anima. E ele veio Y eso crescendo crece especialmente especialmente depois después que uma de un liderança importante do espiritismo liderazgo brasileiro, Divaldo importante Pereira Franco, del espiritismo brasileño, Divaldo Pereira Franco. circula vídeos Hay vídeos circulando em que este en senhor que este señor diz dice coisas unas cosas absurdas. absurdas. 2017. 2017. Na En la sequência, secuencia, em 2018, há apoio hay un à apoyo candidatura de de extrema extrema direita de Jair derecha Bolsonaro. a Jair Bolsonaro. Isso vai Y gerar eso genera um un movimento movimiento no Brasil de en Brasil de reação reacción contra tudo contra isso. todo eso. E é Y es aí que o ahí donde el movimento movimiento espírita espírita, mais afeito ao campo más progressista começa cerca a del ganhar campo espaço. progresista, gana espacio. É Es justamente justo no en el meio da medio de luta la lucha política de política de 2018 no 2018 en Brasil. Brasil. Na sequência, A veio a pandemia continuación, de la Covid-19. pandemia del COVID-19. E com a Y con la pandemia do pandemia del COVID, Covid-19, as las comunidades comunidades espíritas espíritas passaram a funcionar empezaron a online, funcionar en como nós línea, estamos como fazendo estamos aqui ahora, hoje. online. E Y isso eso também también ajudou ayudó mucho muito o campo el campo espírita progressista espírita no Brasil. progresista en Brasil. Por quê? Porque Porque várias Porque varios lideranças líderes progressistas do progresistas del espiritismo espiritismo brasileiro, brasileño, elas ellas estavam na estaban lista en negra la lista negra das de casas las casas espíritas espíritas filiadas ao sistema da afiliadas FEB. a FEB. Eles não tinham No tenía espaço de espacio de fala. habla, no podían hablar. Pois bem, Pues bien,
Com o Con el avanço avance das de redes las redes sociais, da sociales, de internet e a Internet chegada da y el pandemia de adviento de Covid-19, la pandemia de que vai COVID, que obrigar prácticamente o movimento obligó espírita el brasileiro a movimiento migrar espírita para as brasileño reuniões a que online, migraran las reuniones en essas línea. lideranças, Estos como por líderes, exemplo como por Dora ejemplo Encontre, Dorin Country, uma liderança histórica una do líder movimento espírita progressista histórica del brasileiro, movimiento espírita brasileño que havia sido que había banida sido de banida várias de casas muchas espíritas casas nesse país, espíritas de aquí no nosso de nuestro país. país. Com a Con la eclosão da pandemia do eclosión de la pandemia, Covid-19, além da polêmica da además de campanha eleitoral de la polémica de 2018, la campaña electoral de a Dora 2018, Encontre ela Dorin volta a Country aparecer para as vuelve a pessoas. aparecer. Pessoas, inclusive, Y que para nem personas que ni sabiam que Dora siquiera Encontre sabían que continuava ella viva, estaba viva, encarnada. encarnada. E vão Y redescobrir Dora redescubren Encontre Dorin em Country vídeos de en YouTube, vídeos de em YouTube, en reuniões reuniones online. en línea. E com Y con isso, eu estou dando esto aqui o exemplo yo da Dora Encontre, mas na doy el ejemplo de verdade Dorin Country, você pero en pega isso realidad para prospectar esto es para um para país prospectar inteiro como o todo un Brasil. país como Brasil. Isso foi Eso fue abrindo brechas abriendo e foi rachas y causando causando rachaduras dentro divisiones da dentro de la hegemonia hegemonía conservadora da FEB, conservadora de FEB. o que fez Lo que com hizo que, con que a partir de a partir de 2020, 2020-21, o Brasil Brasil espírita espírita começasse a viver uma empezara a vivir una proliferação proliferación de de coletivos movimientos espíritas e espíritas progresistas online. en línea. E essa Y esa proliferação proliferación en online línea foi se se conectando conectó com movimentos con presenciais. movimientos E isso foi dando presenciales y eso corpo. dio Foram cuerpo. surgindo Empezaron livros, a aparecer outros libros livros y otros já libros ya esquecidos foram olvidados fueron reimpressos ou foram traídos otra vez a disponibilizados luz o online. E isso ganhou disponibilizados en um línea, fôlego y eso ganó tremendo, un aliento né? enorme. E hoje nós Y hoy temos tenemos quadro un cuadro não no de fim da de fin hegemonia de la conservadora, hegemonía mas pelo conservadora, menos pero por lo menos quadro, un né, de cuadro maior de fissura nessa mayor división en hegemonia. esta hegemonía. Rocío Ferrón de España, a quien saludamos con mucho cariño. Marcio, encantada con tu conferencia. Si estallara una guerra ahora mismo, ¿en qué lugar estarían estos espíritas fundamentalistas? ¿Se esconderían o defenderían sus ideas? ¿Serían los primeros en alzar las armas? Eu não compreendi. Pode repetir? No he comprendido, ¿la puede repetir? Marcio, encantada con tu conferencia. Si estallara una guerra ahora mismo, ¿en qué lugar estarían los espíritas fundamentalistas? ¿Se esconderían o defenderían sus ideas? Bom, se tivéssemos uma guerra nesse Bueno, se estallara una momento, guerra ahora mismo, e claro, eu estou y por entendendo isso supuesto, como uma entiendo como metáfora, siendo una Tá, né? metáfora. se nós tivéssemos uma guerra nesse momento, Si os estallara una guerra fundamentalistas justo ahora, espíritas los fundamentalistas brasileiros iriam se espiritistas dividir. brasileños se dividirían. Uma parcela Una deles parte tem uma tiene una tendência tendencia quietista, quietista, a estar de quietos, de neutralidade neutralidad política. política. Eles iam ficar no Ellos se sofá quedarían en de el sofá, casa, vendo en el sofá televisão. de casa, viendo la E uma tele, outra parte y deles, una otra parte mais aguerrida, mais más de la extremista, guerra, más poderia de extremista, fato ir às podría de armas. hecho alzar armas. Se pregunta Rodolfo nuevamente. ¿Se concibe fundamentalismo de izquierda con matices religiosos? Sem dúvida. E isso Sin duda, não sou eu que digo. eso no soy yo quien Nós lo temos dice, hoje um farto pero hoy hay material un de gran pesquisa, material de inclusive investigación, no campo da incluso en el antropologia, campo de la antropología, falando que trata exatamente do exactamente quanto no de campo da cuánto esquerda en el campo marxista de la izquierda marxista estruturou-se se no estructuró século en el siglo XX XX uma una série serie de ritos e de y de procedimentos de caráter religioso. procedimientos de carácter religioso. Do ponto de vista da Desde el psicanálise, punto de vista de la talvez isso se psicanálisis, deva quizás esto se à deba a la negação negación do sagrado de lo sagrado
feita por hecha por parcela parte dos de marxistas. los marxistas. O que eu estou querendo Lo que quiero dizer decir é que se es de que si lado de un lado a tradição la tradición marxista marxista nega niega a questão de la Deus, cuestión de né? Dios, Nega niega a questão do la sagrado, cuestión del por outro sagrado, de lo lado, sagrado, ela por otro irá se lado, se estruturar no estructurará século en el siglo XX XX uma con una dimensão dimensión também también sacra. sacra. Por Por ejemplo, exemplo, tem um hay trabalho un trabajo muy interessante, eu não me interesante, lembro no me mais o recuerdo el autor, autor, que ele que faz él sobre hace o sobre el Partido Partido Comunista Comunista Francês francés e seus y sus diversos diversos rituais. ritos. Como é o Como el ritual de entrada do Partido ¿cómo es el Comunista ritual de Francês? entrada del Partido Como são Comunista os francés? ¿Cómo son los rituais de rituales de banimento banimiento do Partido del Comunista Partido Francês? Comunista francés? Como ¿Cómo funcionam as funcionan festas las fiestas sagradas sagradas dentro de dentro de un calendario que é um que es un calendário quase calendario casi litúrgico litúrgico que o Partido Comunista Francês que mantém. mantiene el E aí, Partido Comunista dentro dessa francés. Y liturgia, dentro de você esta tem certas liturgia hay festas ciertas que são fiestas que se consideradas consideran festas fiestas sagradas sagradas pela por la tradição do tradición del Partido Partido Comunista Comunista Francês. francés. Ou O sea, seja, o que eu estou lo que dizendo digo é es que que existe um un ponto de punto de contato contacto muito muy interesante interessante entre entre as las instituciones instituições de de tradição tradición marxista do marxista del século siglo XX XX com con certas ciertas concepções de concepciones de vida vida de de caráter carácter ritualístico ritualístico ou o religioso. religioso. Por aquí te puso Celia Aldegaleo, acá, de acuerdo a tu respuesta. Más a CEPA Brasil y páginas como SK preceden a pandemia. Creo que más importante que intentar dialogar con la hegemonía fundamentalista espírita brasilera y dar a conocer otra cara del espiritismo laico y libre pensador. Más en este ámbito hay un desequilibrio. La FED tiene mucho dinero para activar canales de comunicación populista, inclusive el cine. A Célia está Celia corretíssima. tiene toda la E eu razón. concordo com a Estoy de Célia acuerdo con num Celia determinado en un aspecto. determinado aspecto. É claro Por que supuesto é que muito es muy importante, importante e nós temos vivido que isso no hayamos Brasil, vivido eso en mais Brasil, más especificamente de específicamente 2017 para desde cá. 2017. É muito importante que Es muy nós possamos importante que podamos apresentar presentar o nosso nuestro menu menú nesse en este restaurante. restaurante. Nós precisamos Debemos apresentar às presentar las pessoas, personas, en especialmente especial aqueles que se aquellos que se consideram consideran espíritas, espiritistas, o que nós que temos tenemos como como hermenêutica hermenéutica do texto del de Allan texto Kardec. de Allan O Kardec, que nós que temos tenemos acumulado acumulado como como reflexão reflexión espírita. espírita, Como nós cómo entendemos o entendemos el espiritismo. espiritismo. E Y precisamos debemos forjar esse pacote e preparar oferecer este isso aos paquete y espíritos. ofrecerlo a los E eu espiritistas. creio que Y isso creo que já eso está sendo ya feito. se Aliás, a hace. CEPA Además, é um CEPA exemplo que nunca es un deixou de ejemplo fazer isso. de que nunca ha dejado A de hacer CEPA é eso. histórica. CEPA es Ela tem histórica, moral para falar tiene sobre mucha isso. moral para E a hablar CEPA sobre ello. nunca Y CEPA fechou suas nunca portas. cerró sus Toda a puertas. vida institucional Toda da la vida CEPA institucional foi de CEPA exatamente ha fazer sido isso haciendo que a esto, Célia está lo que propondo. CEPA propone, Foi oferecer ofrecer pacote un paquete diferenciado diferenciado aos a los espíritas, espiritistas, en especialmente aos especial espíritas a religiosos los espiritistas brasileiros, religiosos que brasileños, sempre que resistiram. siempre se han resistido. Né? Por Por outro otro lado, lado, eu penso que pienso que essa esa oferta oferta de uma de una concepción espírita espírita mais más avançada, avanzada, progressista, progresista, livre libre pensadora, pensadora, ela ella passa pasa también também por por un diálogo diálogo com o con setor el sector fundamentalista. fundamentalista. Por quê? Porque Entendo entiendo eu que yo, posso estar y puede completamente estar errado muy nisso. equivocado en Estou ello, aberto estoy abierto a ser a ser convencido de outra convencido maneira. de otro modo, Mas pero entendo entiendo eu yo que a que base la base social do social del fundamentalismo fundamentalismo espírita brasileiro espírita brasileño é uma es una base base social social que que ignora ignora o el pensamento pensamiento kardeciano. kardecista.
que ignora ignora as questões las que cuestiones nós que estamos discutindo há discutimos décadas. hace décadas. A La base base social social do del fundamentalismo fundamentalismo espírita espírita brasileiro, brasileño, quando ela cuando entra em entra en contacto com aquilo que nós con lo estamos que estamos trabalhando, trabajando, divulgando, divulgando, quando ela entra em cuando entra en contato com contacto nossos con nuestros livros, libros, quando ela entra em cuando está en contato, contacto, às a vezes veces por palestras por online no conferencias YouTube, en etc., línea o algún youtuber, ela, etcétera, ela ella sofre um sufre un abalo avalo nas suas en sus concepções, na concepciones, rigidez en la de suas rigidez de crenças. sus creencias. Isso Y me eso me leva a lleva a creer que que manter uma mantener una relação relación dialética, dialéctica, ou o seja, sea, uma una relação de relación de crítica crítica ao al fundamentalismo fundamentalismo espírita, espírita, mas ao mesmo pero al tempo mismo de tiempo de diálogo com a diálogo base con la base social social desse de ese fundamentalismo fundamentalismo espírita, espírita, me me parece parece que essa que esa concepção concepción dialética dialéctica ela é mais es más profícua, proficua, ela é mais es más interesante interessante. E no médio e y longo a prazo, ela abre medio o campo largo para nós. plazo abre campo Ela para abre nosotros, campo para a abre campo expansão para la de uma expansión de concepção una concepción espírita mais más humanista, humanista, mais más democrática, democrática, livre libre pensadora, pensadora, comprometida comprometida com os con los direitos derechos humanos humanos e por y aí por ahí vai, va. que é aquilo que eu Es aquello entendo que yo que nós entiendo que aqui nosotros aquí defendemos. defendemos. Desculpa, Clarissa, olá a todos. Eu queria só acrescentar uma coisa. Yo quería añadir Ah, una cosa, es que no en el cuadro da tal reificação de, dos médiums de reificación de estrela, los mediums estrella, e Kardec e todos y os todos grandes, los grandes pensadores pensadores, e produtores productores descritos espíritas inclusive no y Brasil, espíritas en Brasil, incluso en é Brasil, substituído pelo populismo son das psicografias, sustituidos por el dos populismo de livros, las dos psicografías, los romances libros, las novelas que de são muito mais espiritistas. apelativos, têm Tienen muchas histórias historias, incríveis, son más Sim, sim. llamativos. Sí, sí. novelas autênticas. Las não é? novelas son culebrones auténticos E y em termos de meios de hay comunicação, medios de comunicación por ser muito mais por sério ser mucho e más muito serio y mais mucho más focado, enfocado, o el espiritismo laico y libre pensador pierde em en populismo populismo e em y en abrangência de massas. cómo abarcar Qualquer masas, pessoa. cualquier persona. E isto já me tem acontecido. Y eso Pessoas que não sí que conhecem ocurre, o personas que yo espiritismo, mas conozco. conhecem o Divaldo Todos Franco, conocen Divaldo o Chico Franco, Xavier, Chico Xavier e montão y montones de psicografias, de de romances, psicografías y Uhum. romances, mas não conhecem, pero no nunca conocen, leram o livro dos no conocen el espíritos, libro de los por espíritus, exemplo. Portanto, por há aqui ejemplo. desequilíbrio Entonces, muito grande hay un de circuito forças, não é? muy grande de E eu fuerzas. penso que é Y perder pienso que es perder tempo un poco querer gerar de querer embate llegar a un entre o embate entre el espiritismo canónico, eu gosto canónico, de chamar me canónico, gusta para llamarlo não estar É uma boa canónico, expressão, es una espiritismo buena canônico. expresión, espiritismo para não canónico. estar sempre Para a estar falar em siempre Brasil, hablando de brasileiro, Brasil, ficamos assim brasileño, muito pertinho entonces está muy do cerca del estereótipo, estereotipo. é um bocadinho mau. Entonces, O espiritismo canónico, el eu espiritismo penso canónico, que entonces tem que haver creo alguma paciência, que muita paciência, tiene que haber mucha para que paciencia, cada porque de cada nós uno vá fazendo de o seu nosotros pequeno trabalho hace su pequeño trabajo e juntos y o maior juntos el trabalho gran trabajo para que se perciba que esta hegemonía existe, sí existe, que que existe existe una otra forma de ser espírita, espiritista, que não que no conservadora y imobilista, movilista, terrífica, terrífica porque é tal ideia es la idea de que estamos aquí pagando, que todo nos ocurre porque en el pasado hemos hecho alguna cosa. não, No, na vez de de exaltar exaltar a alegria alegría de de vivir, viver, la oportunidad de estar en el mundo con tanta cosa má, e de sermos também y cada de de que nós seamos agentes de cada uno de mudança, nosotros agentes de sobretudo. cambio. A grande La gran diferencia
penso eu, ou uma grande diferença O entre o una de las grandes espiritismo diferencias laico entre el livre espiritismo pensador laico libre pensador y el fundamentalista é es que nós somos, assumimos mesmo essa questão do progresso, asumimos esta cuestión del progreso de que estamos aquí para progresar e de sermos y de que agentes somos de mudança, agentes de cada cambio de nós. de nosotros mismos. Penso que Pienso que es muy importante la activación. não é? Nós somos Somos activos, somos proactivos. Hacemos con que la cosa exista. El fundamentalismo mantiene cosas. É imobilista. Quiere de verdad que que las cosas se mantengan siempre iguales. Y eso en términos propios del espiritismo. Por ejemplo, aquí en Lisboa, gran parte de las casas espíritas no se conoce. Son desconocidos. Do Brasil sempre. De Brasil, Mas todas. da América Latina, de De França, Francia, ¿qué se pasa en Francia? No Em sabemos. outros países En otros países del mundo no se sabe nada. En España, nada. Não há. No hay. Tía, ¿para qué era que me iba a echar aceite yo en la mano? Por favor. Bom, eu já me Bom, calo. eu já vou ficar quieta. Já me quedaré Ok. quieta. Bom, Célia, Bueno, eu Celia, tenho yo muita concordância com as considerações que você estoy de fez acuerdo, sí, con lo que has e dicho acrescento y algumas añado questões como algunas reparo à minha cosas própria fala. como reparando Primeiro, quando eu mi propio discurso. Cuando yo enfatizo fundamentalismo fundamentalismo espírita religioso brasileiro ou o fundamentalismo fundamentalismo espírita religioso que é que es hegemônico no hegemónico en Brasil, Brasil, não é a no minha es mi intención intenção fechar a análise cerrar só no la Brasil, análisis solo en né? Brasil, Mas é o pero es el cuidado que eu cuidado estou que tendo tengo para que a para minha que mi análise não análisis no extrapole os limites do ultrapase meu los conhecimento, límites de porque o mi meu conhecimento conocimiento, é situado. porque mi conocimiento es O meu local, conhecimento se ele sitúa, está está dentro de un contexto, contexto, que é o contexto que que es eu el contexto pesquiso. que E eu yo não tenho investigo. No condições tengo de falar condiciones sobre o de hablar espiritismo em Portugal. sobre el espiritismo en Eu seria Portugal. Yo sería leviano. muy Eu leviano. não tenho condições de No falar como é o puedo espiritismo hablar na sobre el Venezuela. espiritismo en Venezuela. Eu seria Yo sería leviano. Eu leviano. não posso te dizer No hoje puedo como é o decirte hoy espiritismo em cómo es el Cuba espiritismo en ou no Cuba o en México. México. Então, é por Entonces, isso que eu es por tomei eso esse que yo he tenido este cuidado cuidado de o de tempo todo el todo tiempo enfatizar. enfatizar. Estou Estoy falando de um hablando de un fundamentalismo fundamentalismo espírita espírita que tem que a tiene que ver ver com o híbrido con lo híbrido espírita religioso que é espírita hegemônico no Brasil. Esse é um hegemónico en primeiro Brasil. ponto. Este es un primer punto. Ainda que eu desconfie Aunque yo desconfíe que que esse ese fundamentalismo fundamentalismo espírita, espírita, por claro, ele está supuesto, correndo o corre mundo, por todo el mundo, especialmente através dos brasileiros, especialmente a través de los no processo brasileños, del migratório, proceso mas não migratorio, somente pero através no disso. solo a través de Uma eso. segunda coisa Una que eu acho segunda cosa que me importante parece sinalizar importante destacar e que eu y que defendo, defiendo inclusive, no meu incluso en mi livro, libro, Espiritismo Espiritismo Hoy, Hoje, breve breve introdução, introducción, né, es que precisamos falar de espiritismo debemos no plural, hablar de espiritismo en plural, pelo por lo menos menos no caso en el caso brasileiro. brasileño. Não No há hay un espiritismo, há hay espiritismos espiritismos no en Brasil. Brasil. São Son vários varios setores sectores que no que en Brasil Brasil reivindicam reivindican o el uso uso legítimo legítimo do del termo término espírita espírita e y que asumen assumem na fachada en de suas la entrada de sus comunidades comunidades o nome el Centro nombre Centro Espírita, Espírita, Sociedade Sociedad Espírita, Espírita, Comunidade Comunidad Espírita, Espírita, Tienda Tienda Espírita e Espírita y por por ahí va. Então, Entonces, quando a gente olha cuando miramos para o espiritismo, a el gente espiritismo, percebe, na verdade, nos damos cuenta pluralismo. en realidad de un pluralismo. 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 Esse é um Esto es un aspecto, a meu ver, muito importante para para a mí, gente muy tentar importante pensar para que intentemos uma pensar sociologia do una espiritismo sociología del brasileiro. espiritismo Eu não sei brasileño. se Yo no essa sé é a si esa es realidade em la outros realidad en otros países, mas países, no pero Brasil en a Brasil gente poderia numerar podríamos diversos setores numerar que diversos sectores que reivindicam o reivindican uso el uso do del termo término espírita. espírita.
que reivindican, reivindicam-se como que parte se da reivindican tradição como parte de la kardeciana tradición ou kardecista que o que reivindicam reivindican que son continuadores continuadores legítimos legítimos do del pensamento pensamiento fundado por fundado Allan por Allan Kardec. Kardec. E aí você tem Y ahí tienes uma grande toda una gran família, familia, una familia diversa, né? E múltiple, que se nós y si tentássemos intentáramos fazer uma espécie de una tribunal de especie, tener juízo una especie para de dizer tribunal de quem é juicio, o quién es verdadeiro el espírita ou verdadero falso espírita espírita, o el falso nós espírita, cairíamos na armadilha do caeríamos en la trampa fundamentalismo. del fundamentalismo. É exatamente essa Exactamente esa es la preocupação preocupación fundamentalista, del preocupação com a fundamentalista, chamada, entre con la aspas, llamada, entre comillas, pureza pureza doutrinária, doctrinaria. né? E Y toda toda la preocupação por preocupación pureza de doutrinária nos pureza remete doctrinaria a nos uma remite a una necessidade necesidad de de definições definiciones autoritárias de autoritarias quem está dentro de e quem está quiénes fora. están dentro o quiénes están fuera. E quem está fora Y deve ser quienes están fuera perseguido, debe ser desconstruído, perseguido, desconstruido, deslegitimado. desestimado. E por Y por último, último, eu também también quero quiero compartilhar com compartir vocês, con vosotros, que talvez não que tenha quizás ficado no claro haya na minha quedado muy primeira claro fala, cuando hablé la primera vez, de que quando eu de que falo em cuando combate, hablo eu en estou combate, falando de uma yo hablo metáfora, como una né? metáfora. Eu não Yo tenho no tengo nenhum ningún tipo tipo de de predileção predilección por por métodos de métodos de violencia, violência e também não tenho nenhum apego a tampoco tengo concepções de apego a verdade, concepciones de verdad, em en sentido sentido maiúsculo, mayúsculo. né? Verdade Verdad como como, substância, como como sustancia, essência, como esencia. né? Eu Yo sou soy un crítico e crítico y nesse en este sentido eu me sentido alinho com me uma certa alineo a crítica una cierta crítica pós-moderna às postmoderna a las concepções concepciones autoritárias e autoritarias totalitárias de totalitarias de verdade, verdad. né? Não por No acaso, por eso a minha mi propuesta proposta ela é uma es proposta que una envolve a involucra apresentação, a presentación, oferta, a oferta, sugestão de sugestión um pacote de un paquete diferente diferente e não uma y no una imposição, imposición. né? E ela envolve Y também um que involucra diálogo com a también base un social do diálogo con la base fundamentalismo. social del fundamentalismo. Ora, eu não Bien, estaria yo propondo no um diálogo com a propondría un base diálogo social do con la base fundamentalismo social espírita del se eu não fundamentalismo tivesse espírita imbuído si no de estuviera uma concepção não autoritária 100% de verdade. dentro de E, una concepción portanto, autoritaria uma de verdad, concepção una concepción aberta para o abierta, sino una diálogo com os concepción abierta outros, para o con los diálogo com a demás, con las diferença, diferencias, para a para la inserción inserção do del espiritismo espiritismo kardeciano no campo kardecista da en el campo de pluralidade la pluralidad das de las interpretações. interpretaciones. E Y reforço refuerzo que que a la base base social social do del fundamentalismo fundamentalismo espírita espírita hegemônico hegemónico no en Brasil Brasil é uma es base una base social, para social, usar uma para linguagem usar un gramsciana, lenguaje é uma base grandiana, social em es una disputa. base en disputa. Em En disputa. disputa. Ou O sea, seja, a la hegemonía hegemonia religiosa religiosa do del fundamentalismo fundamentalismo espírita espírita brasileiro não brasileño é alguma no es coisa algo irremovível, irremovible, que se pueda remover, não é no es algo algo absolutamente fechado. absolutamente Eles têm cerrado. Ellos rachaduras. tienen divisiones E é a y es partir a dessas partir de estas rachaduras que divisiones, penso eu pienso yo, que nós que podemos podemos ali ahí criar um crear campo un de campo de diálogo muito diálogo muy rico. rico. Não no sentido de No con impor el sentido de nossas imponer nuestras ideias, ideas, mas de sino ofertar, de de ofrecer, sugerir sugerir concepções concepciones espíritas que espíritas possam ser que mais puedan ser más alegres, mais alegres, más prazerosas placenteras e mais em y más sintonia que com o estén más en pensamento sintonía con el filosófico e pensamiento filosófico y científico do científico século del XXI. siglo XXI. Aquí te hace otro comentario Salomón, que dice, no creo que sea adecuado desenvolver un combate contra la religión, más sí al dogmatismo. Concordo, concordo. Estoy de Acho inútil acuerdo. Me parece útil combate, que cada un tem a combate. Cada liberdade uno de viver e tiene la crer da libertad de forma que vivir achar y melhor. creer como le E se parezca a bien. pessoa se Y sente si bem la persona se com os siente bien con las romances, né, novelas, com o con el fundamentalismo fundamentalismo espírita, espírita, uma con una concepção mais concepción más religiosa do religiosa del espiritismo, espiritismo, ok. bien, Não cabe, no na minha cabe, en mi concepção, concepción, não cabe a nós no nos fazermos um cabe combate, tener aquí un mas cabe a combate, nós pero nos cabe ofertarmos tener um sentido outro y ofrecer para un otro aqueles que sentido assim para desejam. aquellos que así lo deseen. También te dice También te Salomón, dice la Salomón, comprensión de que no hay un solo espiritismo, sino más diversos, debe llevarnos a una postura de conversación respetuosa
y fraterna, como recomendaba Kardec, con anatemas muchos. Sem dúvida, sem dúvida. E numa última conversa que eu tive com Sin duda. Y Salomão en la última e com o conversación que he CEPA tenido de con Porto Salomón y Alegre, Cepa Rio de Grande Puerto do Sul, aqui no Alegre, Brasil, de Río Grande del eu Sur, aquí en inclusive Brasil, yo falava de uma también hablaba proposta de de una nós propuesta de que reunirmos reuniéramos o campo el campo progressista progresista brasileiro brasileño na perspectiva de en la construirmos perspectiva uma de que outra construyéramos una otra institucionalidade, institucionalidad, porque há muito porque se faz uma desde hace mucho crítica à hay Federação críticas a Espírita la Federación Brasileira, Espírita a Brasileña Federação Espírita Brasileira como como sendo uma siendo una instituição institución conservadora, conservadora, reacionária, reaccionaria, autoritaria, autoritária, na maneira em que ela controla o Conselho según Federativo controla el Nacional e Consejo etc. Federativo Nacional y etcétera. Penso eu que estamos Pienso vivendo um yo que momento estamos viviendo histórico em un que, momento ao invés histórico de en que, ficarmos en lugar de estar paralisados na paralizados en la crítica crítica à a la institucionalidade da institucionalidad de FEB, FEB, a CEPA CEPA pode puede contribuir contribuir na construção de uma a la outra construcción de una institucionalidade, otra institucionalidad, uma una institucionalidade institucionalidad espírita, espírita dialogal, que pueda dialogar, que sea democrática, democrática, horizontal, horizontal, fraterna. fraterna, Um grande movimento de un gran movimiento de convergência de desse ese campo campo progressista progresista espírita. E espírita. aí, Y ahí, como como movimento movimiento de convergencia, não no reuniria reuniría apenas os solo laicos, los laicos, mas inclusive sino vários también espíritas otros religiosos, espiritistas vários espíritas religiosos, cristãos espiritistas cristianos, que que têm están de concordância em acuerdo muitos en aspectos muchos com aquilo que a aspectos CEPA con lo que defende. CEPA defiende. Então, Entonces, entendo eu que precisamos entiendo ir que além debemos dos ir muros más allá de um de espiritismo las laico vallas de un para espiritismo podermos laico, criar uma para que podamos grande crear una convergência gran desse convergencia chamado de campo ese llamado democrático, campo progressista e democrático espírita. progresista espírita. Por aquí te dice Guillermo haciendo un comentario acerca de Celia, que estaba de acuerdo con su planteamiento y de aplicarlo, la resiliencia en este tema. También David te da las gracias, David de España, del Centro Barcelonés de Cultura Espírita, te da las gracias por la conferencia. Y Mercedes García de la Torre de España también te dice: muy buena conferencia, Marcio, muchísimas gracias. Es un reflejo de la realidad de que deberíamos ser más conscientes, no al dogmatismo y sí al diálogo. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade. Yo que agradezco la oportunidad. Una compañera de Cima Maracay de Venezuela te dice: en el caso de Venezuela, tenemos que yo sepa, en Barquisimeto y en Maracay, dos tipos exponenciales de espiritismo. Espiritismo verdaderamente kardecista, laico, libre pensador, y el espiritismo redivido. ¿Qué comentario haría el conferencista y los compañeros que están en esta reunión? Yo creo que es lo que se da en diferentes países. Sim, eu não conheço Sí, no conozco a a fondo a realidade la da realidad de Venezuela Venezuela espírita para poder para que yo fazer pueda comentários sobre essa traer questão. algún comentario sobre esto. Deli, ¿tienes alguna otra pregunta? Que te veo la mano levantada. Não, eu queria agradecer a Márcio pela conferência e a magnífica exposição do espiritismo brasileiro. O espiritismo brasileiro, com seu sincretismo, ele cativou a toda a América. Eu moro no Uruguai e temos uma influência muito grande do espiritismo brasileiro. E ele falou da pandemia. A pandemia foi algo maravilhoso, porque trouxe a possibilidade de ver tudo e decidir. Eu acho que a CEPA tem que mostrar sua posição, mas não tem que convencer a ninguém. Somente temos que mostrar nossas ideias,
nosso espiritismo. No Brasil, por muitos anos, eu, que fui por mais de 30 anos espírita religiosa, pensava que somente o espiritismo era o Brasil. Agora, eu sei que não, que os brasileiros, muitos deles, pensam que sem eles não há espiritismo. Mas temos que mostrar que sim, que o espiritismo de Kardec está muito forte, muito vivo, e isso sim é um trabalho da CEPA. Muitas graças, Márcio. Eu que agradeço Eu que imensamente, agradezco Lili. imensamente Agradeço imensamente suas por tus palavras, agradeço palavras, imensamente esse agradezco convite que muchísimo vocês esta fizeram a mim. invitación que me habéis hecho E é y uma es una oportunidade de eu oportunidad de que yo compartilhar com comparta vocês con ideias, né, vosotros ideas, sugestões, sugerencias, questões essas que, diga-se de cuestiones passagem, que, eu digamos, estou sempre em siempre processo de estoy en elaboração. proceso de Eu não tenho nenhum elaboración. apego No dogmático hay às ideias. ningún apego Então, se daqui a dogmático algum a tempo las vocês ideas. ficarem sabendo que eu mudei de ideia em Si algum sabéis que ponto, en algún é punto yo he tranquilo, eu sou cambiado de Márcio, ideas, né? Porque es eu acho que a normal. gente deve estar Soy aberto Marcio. para o Tenemos que estar diálogo, abiertos al para a diálogo, a retificação e para rectificar novas y pesquisas. E para penso nuevas eu investigaciones. que Pienso esse yo que esa posicionamento posición de de crítica, de crítica, diálogo, de de diálogo y de abertura, apertura já estava ya estaba presente desde a presente desde la fundação do fundación del pensamento de Allan pensamiento de Kardec. Allan Kardec. Acho que essa é Yo uma creo que grande esa es una gran inspiração para a inspiración gente para nosotros nesse século en este siglo XXI XXI e nesses y en estos diálogos, né, días entre as diversas abordagens do espiritismo, especialmente entre aqui el em abordaje del toda a América espiritismo y de Latina. toda la América Latina. Gracias, Marcio. No va a ser la última invitación. Ya consideramos que vas a ser invitado permanentemente y a dar los debates que sean necesarios. Lógicamente siempre respetando pues la posición de quienes participan, que creo que eso es lo que nos hace diferentes. También queremos agradecer a Rita por su brillante traducción, por su colaboración. A Espero que eu Yasira, não tenha causado dificuldades a Espero que Rita. no le haya causado ninguna dificultad a Rita. no, estuvo muy comprensible también tu participación en portugués, Marta. Recibe un abrazo de los venezolanos con mucho cariño. Olha, um beijo no coração de cada um de vocês aqui e que tenham um ótimo domingo e uma ótima Un beso en el semana. corazón de cada uno y un Abrazo. feliz domingo y una feliz semana.